O Em Dia com a Saúde está no ar. Hoje vamos falar sobre bebês prematuros. Saiba tudo sobre o tema em uma entrevista com uma grande especialista. Continue assistindo, que é hora de ficarmos bem informados. No Brasil, nascem cerca de 340 mil bebês prematuros todos os anos. 11% do total de partos tem essa condição associada, um número bem considerável. E para conhecermos as causas da prematuridade, eu converso agora com a neonatologista e presidente da Sociedade de Puericultura e Pediatria, Marinéia Vale. Seja muito bem-vinda ao Em Dia com a Saúde. Olá, obrigada pelo convite. É um assunto muito importante para nós conversarmos e para esclarecermos para a população. E eu fico muito feliz de estar aqui novamente. Obrigada pela sua vinda. Doutora, quando um bebê é considerado prematuro? O bebê considerado prematuro, ele nasce antes de 37 semanas de vida. E varia muito, né? Os bebês nascem, a prematuridade ela varia de grau dependendo justamente dessa idade gestacional. Se o bebê pode ser, por exemplo, um prematuro tardio, em torno de 36 semanas, ou ele pode ser um prematuro extremo, com 24 semanas, por exemplo, varia muito. Mas nasceu antes de 37 semanas é considerado prematuro. Então tem grau diferente de prematuridade. Isso, tem grau diferente de prematuridade, dependendo da idade gestacional. Uhum. E quais as principais causas? Geralmente é um problema de saúde que a mãe já tem ou ela adquire na gravidez? São múltiplas as causas da prematuridade e é muito importante a gente saber porque a prematuridade é um problema de saúde pública mundial. Varia muito nos países, no Brasil é em torno de 10 a 12% dos partos são considerados prematuros e as causas elas vão desde morbidade materna até morbidade familiar ou até doenças da própria gravidez. Por exemplo, você pode ter hipertensão, diabetes, doenças sexualmente transmissíveis, uso de drogas, infecções, né? E tem também aquelas prematuridades sem causa. Muitos estudiosos buscam as causas da prematuridade, mas existe muita prematuridade sem causa. E também existe aquela prematuridade em decorrência, por exemplo, cesáreas eletivas, né? Você não tem ideia de qual é realmente a idade gestacional, intervém e o bebê nasce prematuro. Até mesmo a saúde bucal pode gerar um parto prematuro? Sim. A infecção ela é uma das principais causas da prematuridade. Essa infecção pode ser em qualquer local do organismo. Pode ser infecção urinária, que é muito comum, mas pode ser também em torno de afecções dentárias. Então nós estamos falando que a gestante precisa cuidar de uma saúde, mas uma saúde integral, né? O cuidado com a gestante é um cuidado integral. Por isso que uma das principais causas de prevenir prematuridade é um pré-natal de qualidade. Todo o percurso, desde o pré-natal até o nascimento e o acompanhamento, reduz os malefícios, digamos assim, da prematuridade. Tanto o nascer prematuro, como o ser cuidado de forma adequada e ser acompanhado uma vez que ele sobreviva. O pré-natal é essencial para que a mulher seja bem cuidada quando ela está gestante, para que seja identificado uma possível causa de prematuridade, para que ela seja encaminhada para um pré-natal de alto risco e para que ela tenha garantia de acesso para parir em local qualificado, tanto do ponto de vista estrutural, como do ponto de vista de recursos humanos qualificados. Informação muito importante, muita gente não sabe que tem que cuidar da saúde bucal, né? Talvez não imagine que a perda gestacional aconteceu devido a isso, né? Os estudiosos, eles buscam as causas da prematuridade, que até hoje tem situações em que não são identificadas. Nessa busca foi identificada que também as afecções dentárias podem causar a prematuridade. E a senhora falou muito sobre o pré-natal. Quantas consultas, mais ou menos? Em geral, deve ser feitas 6 consultas de pré-natal. Se for identificado um fator de risco para a prematuridade, o obstetra, a equipe multiprofissional pode identificar um número maior de vezes em que essa mulher precise ir à consulta. E a senhora falou tanto de prematuro natural ou uma prematuridade provocada, né? Tem as duas modalidades.
Quando a gente diz prematuridade natural, são aquelas dessas causas, como a gente falou, das doenças, né, como hipertensão, diabetes, e as próprias doenças da gravidez, lúpus, doenças sistêmicas que acometem a mulher, mas também pode ser causada, como por exemplo as cesáreas eletivas. Elas são uma causa importante nos dias de hoje, em alguns países principalmente, onde tem muito o número de cesáreas eletivas, em que os bebês podem nascer prematuros. E são aqueles prematuros, digamos assim, os prematuros tardios, que pesam em torno de 3 quilos e, ao nascer, desenvolvem morbidades que precisam de assistência e precisam também de unidade neonatal. Doutora Marinéia, qual o papel das doenças sexualmente transmissíveis nessa condição de prematuridade do bebê? Também podem provocar prematuridade? Pode. A gestante, ela precisa estar saudável, para ela chegar às 40 semanas. E é muito importante esse percurso que a gente fala, que é a perinatologia. Mesmo antes da mulher engravidar, como ela vive, o que ela come, em que ambiente aquele no dia a dia, qual é a vida, como é que ela vive, entendeu? Se tem atividade física, se tem uma alimentação saudável, porque você sabe que hoje a nutrição, a gente vive num tempo de comidas industrializadas e isso é muito importante. Isso do ponto de vista do que ela respira, o que ela vive, o que ela come. E do ponto de vista das doenças, das morbidades, todas elas podem levar à prematuridade, incluindo as doenças sexualmente transmissíveis. E a condição emocional? Se essa gestante não tem um ambiente, a senhora falou muito do ambiente, um ambiente saudável, um ambiente tranquilo, também pode gerar uma prematuridade? Isso é muito importante e é o que mais tem se falado hoje. Como vive essa mulher? Como ela engravidou, né? Como está a gravidez dela? E isso pode determinar a vida daquele bebê, não só em relação à prematuridade, mas pode determinar a vida futura daquele bebê e dos filhos dele em relação a doenças crônicas. Hoje tem sido muito estudado que essa mulher vive nesse período perinatal, do que pode determinar as doenças desse bebê e da família desse bebê. Então, por isso que é muito importante você ter um ambiente saudável, você tem que ver a parte holística da gravidez, para que o bebê possa nascer saudável. Ora, o que a gente trata, o que a gente cuida, o que a gente se preocupa muito é a prematuridade, por isso que tem um mês só da prematuridade, tem um dia mundial da prematuridade, que é justamente para chamar a atenção da população a respeito de como você pode evitar, e uma vez que ele nasce prematuro, como cuidar e depois como acompanhar. Toda gestante precisa, né, de um ambiente tranquilo, até para ter uma gestação tranquila também, né? E importante, a senhora frisou e falou sobre a condição de saúde desse bebê, não só ao nascer, mas também ao longo da vida, né? Exatamente. Importante. Hoje é muito importante a condição em que esse bebê nasce. Por isso é que é importante, por exemplo, o bebê que nasce a termo, saudável, ele precisa de contato pele a pele imediato. Esse contato a pele imediato durante 1 hora vai fazer com que esse bebê tenha mais tempo de aleitamento materno exclusivo e diminui a possibilidade dele ter doenças futuras. Quando ele nasce pré-termo, dependendo da causa da prematuridade, se for um pré-termo que nasça doente ou com uma idade gestacional muito pequena, ele precisa de cuidados imediatos. Para a sobrevivência dele, vai para uma unidade neonatal. Na unidade neonatal, o que é mais importante é o cuidado, a estratégia de qualidade que é dada a esse bebê, que é a metodologia canguru, que é o contato pele a pele, é a presença da família, principalmente da mãe, para garantir o leite da própria mãe, e uma equipe multiprofissional que possa cuidar e avaliar esse bebê. Há todo um esforço dessa equipe multiprofissional, mas ainda há um grau elevado de mortalidade desses bebês? Muito. A prematuridade é a principal causa de morte em crianças menores de 5 anos, em todo o mundo. Porque esse bebê já nasceu prematuro, é uma condição. Uma vez que ele nasce, ele tem que ter uma equipe treinada para atender bebês prematuros. A Sociedade Brasileira de Pediatria ela tem um curso específico para atender recém-nascidos que nascem prematuros. Uma vez que ele vá para a unidade neonatal, ele precisa de uma estrutura, como eu falei, física e de pessoal qualificado para cuidar desse bebê. Mas a principal causa de morte na unidade neonatal é a infecção. E uma vez que esse bebê sobreviva, ele tem muitas chances de ter consequências, sequelas muito graves, como, por exemplo, distúrbios neurocomportamentais, o autismo, a insuficiência renal. O bebê, ele nasceu antes que ele obtivesse algumas habilidades, digamos assim, do ponto de vista nutricional, para que ele cresça e se desenvolva de uma maneira completa. Ele nasce antes, então isso pode repercutir para o resto da vida.
já fiz algumas matérias falando sobre prematuridade, né, indo até a UTI neonatal. Doutora, é complicado, né, emocionalmente estar naquele ambiente, só para quem vai fazer uma visita já é difícil, para a mãe mais ainda. Me diga uma coisa, todo bebê precisa ir necessariamente para a UTI neonatal? Ou alguns nem tanto? Todo bebê que nasce prematuro, a maioria deles precisa, dependendo da idade gestacional, ir para uma unidade neonatal. Como eu falei para você, alguns prematuros tardios, que a gente diz que é aquele bebê grande, eventualmente ele vai para o alojamento conjunto. Ele nasce bem, ele tem 3 quilos, ele chora, ele vai no contato pele a pele, ele vai. Só que ele não está maduro do ponto de vista anatômico, funcional, e aí ele pode desenvolver algumas situações lá no alojamento conjunto, como, por exemplo, dificuldade para sugar o seio, icterícia, hipoglicemia, desconforto respiratório, que vai fazer com que ele vá para a UTI neonatal ou não. Ele pode ir para a casa de alta e, às vezes, com 4, 5 dias, ele tem algumas complicações que levam ele para as unidades de pronto-socorro, infelizmente. Mas, em geral, os bebês que nascem pré-termos, eles precisam ir para uma unidade neonatal. Falamos muita coisa interessante, vamos para o intervalo comercial e quando voltarmos vamos falar também sobre o método canguru e muitos detalhes sobre prematuridade. Já, já! Voltando com o Em Dia com a Saúde, eu continuo conversando com a neonatologista e presidente da Sociedade de Puericultura e Pediatria, Marinéia Vale. Doutora, fomos para o intervalo deixando uma questão para ser respondida na volta. Me fale um pouquinho sobre o método canguru. Qual a importância dele? Esse mesmo raciocínio em relação a prevenir, cuidar da prematuridade, reduzir morte e sequela, em consequência da prematuridade, existe a metodologia canguru. A metodologia canguru nem existe com esse nome em todo mundo, existe método mãe canguru, existe método canguru, mas enfim, basicamente, os pilares do método canguru no Brasil são o contato pele a pele, a presença da família e a equipe multiprofissional. A presença da mãe e do pai 24 horas na unidade, eles podem propiciar o contato pele a pele. O contato pele a pele propicia aleitamento materno, redução da dor, redução da infecção. Existem evidências muito fortes, evidências científicas, comprovando que a presença da mãe e o contato pele a pele pode melhorar a vida desse bebê, pode reduzir morte e pode reduzir sequela. Então não tem por que não fazer. O mundo inteiro agora está publicando, está divulgando que a metodologia canguru é o melhor cuidado qualificado para o recém-nascido. Então a gente não entende que hoje não possa haver a presença dos pais 24 horas na unidade e que a mãe não possa botar o seu bebê no contato pele a pele, seja que peso, que idade gestacional ele tenha. Quanto mais frequente, quanto mais vezes, quanto maior o tempo que esse bebê estiver no contato pele a pele, mais chance de sobrevivência e de sobrevivência sem sequela. E os pais estão participando mais, né? Os pais estão, talvez nós das equipes tenhamos deixado um pouco o lado masculino durante muitos anos, e agora a gente está resgatando isso. Eu cito até a Covid, né, a pandemia, porque na pandemia, como ficou restrito, entre aspas, a entrada na unidade, nós não restringimos, mas aí o pai e eu, entendeu? Então a gente alternava, uma hora o pai, outra hora a mãe, a gente confeccionou máscara, distribuiu, a gente garantiu a presença do pai, que muitas vezes aquela mãe, dependendo da causa da prematuridade, às vezes ela nem possa ficar o tempo todo, ou possa ficar só um tempo, e ele está presente ou alterna com ela, isso é importantíssimo, a presença do pai e da mãe na unidade. Doutora, a senhora é referência, porque a senhora foi durante 20 anos chefe do setor de neonatologia do HU, agora chefe de ensino, tem muito que aprender sobre a técnica do método canguru, também sobre a amamentação. Como está essa nova geração de médicos interessada no tema? Essa é uma boa pergunta. Como você bem disse, eu fiquei durante muitos anos chefe da neonatologia, eu sou consultora do método canguru para o Ministério da Saúde e agora, como chefe do ensino, a gente tem a responsabilidade de fortalecer esse caminho, né, da metodologia canguru para os residentes, não só de pediatria, mas da obstetrícia, da anestesia, da própria neonatologia, que eu sou supervisora da residência de neonatologia também, e a gente precisa difundir isso. O HU, ele é centro de referência nacional para o método canguru. Então a gente diz assim para os residentes, olha, você está num serviço em que é uma referência nacional.
é o coordenador de todos os centros de referência no Brasil. Então, a metodologia Canguru é fortíssima no HU e a gente tem a responsabilidade de difundir isso, porque esses residentes que estão saindo, eles vão para outros serviços. Tanto no estado como fora dele, a gente tem a responsabilidade de reduzir mortalidade através da metodologia. E outra referência também é o trabalho do banco de leite, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a importância das doações, as mães que puderem fazer a doação. O Hospital Universitário tem todo um trabalho, você pode ligar, entrar em contato, o número vai aparecer aqui na sua tela, você pode ligar, tirar dúvidas, e tem todo um trabalho de coleta desse leite, de cuidado. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente. Veja bem, o bebê, ele nasce antes do tempo. No útero, ele teria um caminho, né? Um caminho de nutrição, de desenvolvimento, para ele nascer com 40 semanas. Ele nasce antes. A equipe, nós todos temos a responsabilidade de oferecer um cuidado que ele, de fato, que ele chegue próximo desse que ele teria intraútero. A gente ainda não conseguiu até hoje, a ciência não conseguiu. Mas um dos passos é a nutrição. Aliás, o principal passo é a nutrição. Como é que a gente consegue nutrição? O melhor leite para o bebê pré-termo é o leite da própria mãe. Para a gente ter o leite da própria mãe, ela tem que estar presente. Ela tem que ter livre acesso à unidade neonatal 24 horas. E retirar o leite à beira do leito. O mínimo que ela tire é importantíssimo para a nutrição do bebê. Na ausência dessa mãe, ou na quantidade que ela consiga retirar, dependendo do porquê o bebê nasceu prematuro, a gente precisa de uma segunda opção, que é o leite de banco. É importantíssimo que as maternidades tenham ou o banco de leite ou então um posto de coleta efetivo, onde possa garantir um quantitativo de leite para ofertar para esses bebês que não conseguem com suas próprias mães. Isso é conseguido através da doação. Apesar de que nós sabemos que o leite de uma mulher que tem um bebê a termo é diferente, né, do ponto de vista físico e biológico, é diferente do bebê da mãe de prematuro, mas ele é importantíssimo. Não se compara ao leite da própria mãe, mas é a segunda opção, a melhor opção, por isso é que a gente clama pelas doações para ofertar esse leite para os bebês. A terceira opção é a fórmula, que é aquela que a gente não quer, sabendo que isso tudo vai depender da vida do bebê, mas para o resto da vida dele, criança, adulto e até idoso, vai depender qual foi o leite que ele tomou dentro da unidade neonatal. A senhora falou de equipe multidisciplinar, falou de método Canguru, falou de aleitamento materno, de doação de leite, né? Mesmo com todo esse arcabouço, com toda essa preparação, o bebê que nasce prematuro, ele tem alguma possibilidade de ter mais problemas de saúde ao longo da infância, ao longo da vida, ou as coisas vão se equilibrando? Todo bebê que nasce pré-termo, ele tem possibilidades de ter problemas ao longo da sua vida. Qual é o problema que eu digo? Dependendo da causa pela qual foi prematuro, dependendo da idade gestacional, eu sempre dou exemplo, por exemplo, 3 bebês que nasceram com 1 quilo. A mãe estava saudável, escorregou na calçada e entrou em trabalho de parto. Tinha uma infecção grave, e o bebê nasceu muito comprometido. E o outro era uma usuária de droga, tentou abortar 4 vezes, não conseguiu, o bebê nasceu. São 3 bebês de mesmo peso, de mesma idade gestacional, mas são diferentes na condução. Quem tem chance de sobreviver à unidade neonatal, ou o que ele já trouxe de lesado do ponto de vista de qualquer órgão, o cérebro, o intestino, o pulmão, o rim, e na alta dele ele precisa ser acompanhado. Ele precisa ser acompanhado porque ele pode ter alterações do neurodesenvolvimento, ele pode ter alterações oculares, neurológicas, psiquiátricas, renais. O bebê pode evoluir para insuficiência renal, dependendo de qual a idade gestacional que ele nasceu. Então, todo bebê que nasce pré-termo, ele deve ser acompanhado. A gente acompanha no hospital universitário até a idade de 7 anos, mas o ideal é que a gente acompanhasse até para o resto da vida. Perfeito. Doutora, uma mulher que teve um parto prematuro, uma segunda gestação, ela tem também uma possibilidade de repetir um parto prematuro? Tem uma associação ou uma coisa independe da outra? Não, a prematuridade, até hoje, o que a gente sabe é que ela pode ser recidivante. Não quer dizer que a mulher vai ter um filho prematuro e vai ter outro, mas quando chega uma mulher com um bebê pré-termo, ela conta a história dela, em geral ela já teve outro. Por isso é que você tem que fazer campanhas de prevenção da prematuridade, não basta tratar a prematuridade. A hipertensão é uma causa importante de prematuridade? Como é que a gente cuida de hipertensão?
É com nutrição, é com atividade física, é com orientação nos postos de saúde, é com trabalhos com a equipe multiprofissionais. Por isso também a gente tem reuniões com as mães, entendeu? Para conversar, para esclarecer dúvidas. E a gente pede que elas também façam rodas de conversa com suas vizinhas, com suas amigas. Precisa trabalhar a prevenção para evitar a prematuridade, porque não basta só chegou prematuro. E tem outra, todo o percurso da prematuridade é importante. Ela tem que fazer um pré-natal adequado. Quem garante que ela está fazendo esse pré-natal adequado? Se ela tem uma infecção urinária, se o médico dá uma receita e ela volta, ela não volta, ela tomou, ela teve dinheiro para comprar, isso tudo é muito importante. Como nasceu, onde nasceu, e depois que nasceu, teve leito em unidade neonatal de referência, qualificada, com uma equipe, com equipamentos. Tudo isso tem a ver com o que vai acontecer depois para esse bebê. A atualização do cartão de vacina é imprescindível, mas o bebê prematuro ele tem alguma vacina a mais, algum acompanhamento diferenciado? O bebê prematuro ele tem um cartão específico do bebê prematuro, tem um esquema de vacinação para o bebê prematuro. E você tocou num ponto importante, porque além das vacinas do prematuro, ele tem alguns tipos de programa de medicação que eles precisam fazer parte para evitar que ele tenha, por exemplo, síndrome gripal. Você vê na televisão, né, as emergências cheias de crianças gripadas. Os prematuros, lembra que a gente disse que ele nasceu antes do tempo? Então o pulmãozinho dele também é diferente, é mais sensível às alterações que podem ocorrer de uma criança que tem gripe. Por isso que na visita, quando a mãe vai para casa, você tem que evitar que pessoas gripadas cheguem, porque o bebê está vulnerável. Quando é um bebê pré-termo, ele está mais vulnerável ainda. Então tem um programa com uma medicação que chama Palivizumab, que é feita pelo Ministério da Saúde para as crianças que nasceram com menos de 29 semanas, entendendo que esses bebês são os mais graves. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem um programa, ela sugere que seja menor que 32 semanas, entendendo que a gravidade de 30 para 32 para 29 é muito próxima. Então, infelizmente, a gente precisa garantir, porque esse ano, por exemplo, faltou a medicação e alguns bebês não fizeram. E o risco deles desenvolverem o vírus, que principalmente o vírus essencial respiratório, que é o mais prevalente, quando a gente vê aquela emergência cheia, você sabe que o principal é o VSR. E que se for bebê pré-termo, aumenta a chance de estar hospitalizado e aumenta a chance de morte. Novembro Roxo, vocês têm uma campanha específica nesse mês, que é todo dedicado à prematuridade. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre planejamento, o que vocês estão pensando para destacar a importância da saúde do bebê, da saúde da gestante. O mês de novembro ele é dedicado à prematuridade, ao Novembro Lilás, ao Novembro Roxo, no mundo inteiro. Porque tem o dia 17 de novembro, que é o Dia Internacional da Prematuridade, justamente para chamar a atenção, para tentar reduzir esse número horrível de 5 de a cada criança que nasce prematura, a chance de morrer, como a quinta principal causa de morte. Então, por exemplo, no HU a gente sempre faz uma semana da prematuridade. A gente chama ex-prematuros, suas famílias, a gente dá um certificadozinho, fui prematuro, porque é muito bom para nós, para a população e para as mães que estão lá, que estão 1 mês, 2 meses com seus bebês, saber que é possível, que alguns sobreviveram, estão bem. A gente fica muito feliz quando elas voltam lá com seus filhos, entendeu? Para mostrar que está tudo bem. E além disso, se faz roda de conversa, como eu falei para você, para falar de hipertensão, para falar de diabetes, para falar de pré-natal. E também a Sociedade Maranhense de Pediatria também promove todos os anos uma corrida da prematuridade, que esse ano vai ser no dia 19, justamente para chamar a atenção. A prematuridade não é simples, não é corriqueira, não é natural e a gente precisa fazer alguma coisa. Deve dar um orgulho danado de ver aquele bebezinho pequenininho agora já um adulto, né? Isso. De vez em quando a gente se depara com essas situações, a pessoa fala assim com você, doutora, eu queria muito lhe agradecer, eu digo, mas aí eu não conheço, não lembro. Não, a senhora cuidou do meu bebê, ela nasceu com 1 quilo. Então a gente olha a pessoa assim, meu Deus, só Deus mesmo, é um milagre. Doutora, muito obrigada pela sua participação, estamos chegando ao fim. A senhora gostaria de deixar alguma dica para quem está em casa, fazer algum convite? A dica que eu quero falar é em relação ao percurso da prematuridade, pré-natal.
a mulher precisa iniciar o pré-natal o mais breve possível, que esse pré-natal seja qualificado, que tenha 6 consultas, uma vez seja identificado o risco de prematuridade, que seja atendido num local com pessoal qualificado para atender prematuros e que os governos, né, eles elaborem políticas públicas de acompanhamento. Infelizmente, muitos desses bebês, quando você vê, alguém liga e diz, olha, ele está aqui internado, está com pneumonia, está entubado. Então, o ideal é que esses bebês tenham um acompanhamento específico para os bebês prematuros. A gente chama de follow-up da prematuridade, com a equipe multi, com especialistas, até que eles possam minimizar a frequência dos danos que podem ter. Obrigada pela sua participação, pela senhora compartilhar os seus conhecimentos com a gente, com quem está em casa. Obrigada. Eu que agradeço. Dia 17, dia da prematuridade. Todo mundo prestando atenção nessa data. O Em Dia com a Saúde de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode mandar dúvidas ou sugestões para o endereço que aparece aqui na sua tela. A gente volta no próximo programa com mais um tema que vai deixar você em dia com a saúde. Até lá!